E seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Construir, o podcast que descomplica a sua vida na construção civil e na engenharia. E hoje nós temos uma convidada ilustre aqui. Rapaz, hoje o negócio vai ser bom, viu? Hoje o negócio vai ser bom. E já estou com um monte de dúvida aqui. Esse cara de hoje, ele é muito ocupado, certo? Ele não tem tempo nem para atender os clientes dele, então a agenda dele é muito lotada e para a gente colocar ele aqui agora, nessa conversa, foi muito difícil. Então, se eu fosse você, eu prestava muita atenção no que ele tem a dizer. A gente está aqui com o Jefferson da... Aí esse Vromac, vamos lá. Aí Vromac, esse nome complicou, bicho. Vromac. É Vro, é? Isso. Vromac. Jefferson da Vromac. Mas não é russo, não. É não, né? É, ainda bem. Também não é pernambucano, não. O cara que entende de blindagem de telhado, velho. Ele não blindou o Robocop, mas o telhado, ele... Bicho é fera. É. E aí, Inclusive, Jefferson? antes disso, né, o tema de hoje, né? É o que é tema. justamente blindagem de telhado, solução para eliminar a infiltração e garantir a proteção. Exatamente. Se apresente ao nosso público grande, Jefferson. Boa noite para quem está vendo à noite. Bom dia para quem está vendo de dia, né? E boa tarde para quem está vendo à tarde. Meu nome é Jefferson Sobral. A gente trabalhou já há muitos anos com reforma, mas viu uma certa necessidade no mercado de problemas com infiltração, principalmente em telhado, principalmente o pessoal de periferia, um pessoal que não tem aquele poder aquisitivo tão grande. Não é que a gente atenda só uma classe, a gente atende todo mundo. Mas viu a necessidade de um pessoal que não tinha acesso à equipe de engenharia, alguém que tivesse uma especialidade para poder resolver esses problemas de infiltração. Então, a partir dessa necessidade, a gente começou a atuar no mercado apenas com impermeabilização em geral. O foco principal da gente é telhado hoje, mas a gente trabalha com impermeabilização em geral na construção. Ô Jefferson, então quando você fala que vai fazer, eu vejo muito suas redes sociais, principalmente o Instagram, e quando você fala que vai fazer uma blindagem de telhado profissional, significa que você vai impermeabilizar esse telhado. Isso, exato. Que esse telhado está com alguma infiltração, está vazando, pingando, e você resolve o problema. Exatamente. Massa. A palavra blindagem chama muito mais atenção, com certeza, né? Já traz segurança. Quando você fala de blindagem, para logo de quê? De um veículo blindado. Eu já tive vontade de dar um tiro num telhado para ver se ele é blindado mesmo. Será que ele segura? Não é a prova de bala não, só de água mesmo. É blindagem para água, tem que ser mais específico. Exato. Massa. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, a gente vai começar pelo primeiro bloco, contextualizando o assunto do nosso podcast de hoje. E eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da proteção contra infiltração. Por que é tão importante a gente preservar o telhado para impedir que ele infiltre água ou criar algum problema? Hoje, a impermeabilização é crucial, independente da obra, independente do estilo de construção, do estilo de obra que você estiver fazendo ou executando, a impermeabilização é crucial, do alicerce ao telhado. Mas o que protege principalmente a edificação? A coberta. É a parte que o pessoal dá menos atenção, principalmente quando tem plata e banda. Usa-se muito telhas de baixa qualidade, materiais mais baratos, porque vai ficar escondido. Mas não sabe ele que aquilo ali que está escondido é que vai garantir a proteção de todo o imóvel abaixo. O alicerce conta muito, parede conta muito, mas imagina, no inverno, você dentro de casa com a família, bota lá um filme bacana para assistir e aquela goteira, ou aquela água escorrendo na frente da sua TV ou na parede ou dentro de casa é horrível. E era isso que eu ia falar. É engraçado como as pessoas só se preocupam com o telhado quando começa a chover. Passa o verão todinho, acho que inclusive você deve ter menos demanda no verão, mas quando começa a chover, aí começa a pipocar de ligação, né? Exatamente. Quando chega o inverno, a demanda é absurda. Já escutei até esculhambação. Ah, você não quer me atender? Isso não é admissível. Como é que você vai fazer uma análise que a gente cobra uma taxa por uma análise? Muita gente acha um absurdo. Mas vai fazer uma consulta no médico, só uma consulta, sentar lá na cadeira 10 minutinhos para ele medir tua pressão e dizer, ó, tu vai ter que fazer exame tal. Ele te passa o exame que tu vai pagar também. Então, o que custa pagar por uma análise? A gente vai, faz toda essa análise e a gente ainda manda um relatório fotográfico junto com a nossa proposta. A gente dá a faca e o queijo ao cliente. Se o cliente for desonesto, ele pode pegar a proposta da gente e fazer com quem ele quiser. Então, para você fazer a visita e essa análise, você cobra. Pode falar qual é a taxa? Pode, a partir de R$120. Eu acho que depende do local, né? Porque... Independente. Se for do lado do escritório, a gente cobra. Não, assim, é mais caro quando é longe, né? Ah, mais caro. É mais pela distância. É, distância. Pela distância. Geralmente o mais caro que a gente já cobrou, acho que foi uns R$500. A tua sede fica onde? Do lado do Shopping Recife.
Shopping Recife. Aí se o cara quer fazer uma análise em Porto de Galinhas, aí a gente cobra uma taxa para lá, que se eu não me salvo engano, as meninas que sabem melhor é 200 ou 220 reais pra gente ir até lá. Tem um Porque se você vê só o combustível para ir até lá e o combustível para voltar, pelo menos com o meu carro eu gasto numa média de 150 reais para ir e voltar lá. Aí, só de combustível... É isso que eu ia falar, você tá cobrando praticamente só combustível. É praticamente combustível. O pessoal, tu tá vindo de Ferrari... Não, meu carro não é uma Ferrari da vida, não, mas é um veículo. Não é só isso. A gente tem tempo, é hora técnica. Se você parar. Não, e você dá um filtro, né? Porque tem algumas pessoas que, quando eu vejo muito isso, né? Tem gente que dá orçamento sem compromisso, sem custo. Aí o cara sabe que não tem custo, ele pede orçamento e não fecha nada. E aí você dá um filtro, o cara que tá realmente preparado para contratar, do que o cara que só tá. A gente costuma dizer que eu falo isso nas redes sociais abertamente. A gente elimina o curioso. Elimina o curioso. Uma síndica, eu não vou citar o nome do prédio, porque é um prédio muito conhecido aqui, dentro da cidade do Recife. Ela entrou em contato comigo e me esculhambou ali. Não, já veio um engenheiro tal aqui, renomado, não me cobrou nada. Eu disse, por que a senhora está entrando em contato com a gente que não é renomado? Vá fechar com o renomado. É melhor. A gente cobra e para ir até o seu condomínio custa 120 reais. Ah, isso é um absurdo. Eu disse, não. Absurdo é a senhora querer ensinar a gente como trabalhar. Se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada, eu entendo. A gente está cobrando pelo serviço. Se a senhora não tem condições de pagar, aí foi quando ela explodiu lá. Jefferson testemunha. Testemunha. Porque eu já passei do tempo de correr. Olha, eu trabalho para todos os clientes de forma igual, trato todos iguais. Cliente, para mim, é como se fosse amigo mesmo. E muitos se tornam amigos. Eu tenho clientes aí que eu ganho garrafa de uísque, gosto de beber. Né? Garrafa de uísque, garrafa de cachaça. Já ganhei de clientes e hoje viraram amigos, conversa comigo no WhatsApp, a gente ri, a gente brinca, porque, querendo ou não, a gente tá ali para ganhar o nosso dinheiro, claro. A gente tem que levar o sustento para casa. Mas a função principal, botei na cabeça hoje, é ajudar. Claro que a remuneração vem junto. Quanto mais a gente vai ajudando, maior vai vindo a remuneração. O pior é que quando você trabalha dessa forma, né, com foco na satisfação e na solução do problema, ajudar as pessoas, você é remunerado por isso, bicho, por incrível que pareça. Quando você não quer cobrar, quando você não vai com aquela visão, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero encher o bolso de dinheiro, andar no melhor carro. É o contrário, você pensa que eu não vou ganhar nada porque eu estou fazendo para ajudar, tal, mas é o contrário. A lei do universo, ela favorece você porque você está ajudando as pessoas. Sim, com certeza. É bacana demais isso aí. E bacana também a missão dele, né? Porque, sendo muito sincero para vocês, podem procurar nas redes sociais. Vocês não vão encontrar aqui no Nordeste ninguém, no Nordeste eu tô falando, não tô falando nem de Pernambuco, no Nordeste, que faz o que a gente faz. Tá começando a aparecer agora, que são pessoas que... Outra coisa que a gente cobra, para entrar no nosso Close Friend tem que pagar. Olha! Close Friends. Close Friend do Instagram. Close Friend do Instagram, R$97. Lá dentro, eu mostro o que eu não mostro nas redes sociais ali abertamente. Mostro o material que a gente utiliza, mostro como a gente aplica. E quem tá dentro do Close Friends? Normalmente, quem é da área. Engenheiro, técnico, a gente tem relativamente pouca gente dentro do Close Friend, menos de 50. Já tá dizendo close, né? É um pessoal que está ali para poder aprender. Normalmente quem faz construção, quem trabalha com reforma, não trabalha com isso, mas quer aprender aquilo ali para não ter dor de cabeça lá na frente. Pega a sua própria mão de obra, com os insights que a gente dá ali, consegue executar. Para quem é da área. Um leigo já é um pouquinho mais complicado. Quem é da área, querendo ou não, já viu aquilo, já estudou um pouquinho sobre aquilo outro, conhece um pouco do material, já aplicou até de outra maneira, mas fica mais fácil quando você tem um GPS ali no caminho para lhe guiar como fazer, né? Massa, legal, bacana. Ó, e para quem tá assistindo a gente, se quiser entrar no Close Friends do meu amigo Jefferson, aqui embaixo já tem o perfil dele. Aproveita enquanto, porque já tá dizendo, Close são os amigos próximos. Então, quando ele encher a sala, não cabe mais ninguém. Aproveita quando ele E a tendência vai aumentando a demanda, você vai aumentando o ticket, né? Exato. E o ticket vai aumentando. Muita gente vai dizendo, já escutei muito o pessoal dizer, é muito caro o teu serviço. Mas eu pergunto, caro comparado a quê? Eu jogo a pergunta de volta. É caro, beleza. Agora, caro comparado a quê? Aí muita gente nem responde mais. Não responde a mensagem. Não, porque eu fiz um orçamento com fulano. Eu digo, então fez com fulano. Se você nos procurou, é porque viu o resultado. E eu mostro o resultado. Já tive problema. Todo mundo tem problema. Mas eu acho que o foco principal é saber como resolver ele. E não deixar de dar atenção.
É o que a gente não faz. Agora, o engraçado, né? Você foca mais, como a gente estava conversando um pouquinho antes, você foca mais em residências. Eu trabalho muito com condomínio. Eu já tenho a paciência que você não tem. Mas o contador da gente, um dos contadores da gente, ele estava com filtração na casa dele. E aí ele sabia que a gente trabalhava com impermeabilização, só que ele sabia que a gente trabalhava com obras maiores. Aí ele não vou incomodar, né? Aí ele contratou um, não resolveu, contratou outro, não resolveu, contratou uns 3, gastou tipo 10 mil reais e não conseguiu resolver. Aí ele ligou pra mim, socorro, não sei o que foi, tô com a infiltração que ninguém resolve, não acaba nunca. Eu sei que você não faz esse tipo de serviço, não, pô, pra você a gente faz, pô. E assim, a gente foi lá e resolveu, né? Engraçado que ele não lhe conhecia, ó. Se ele conhecesse, ele tinha lhe contratado, provavelmente. Se tivesse no Close Friends do Jefferson. Muita gente acha que qualquer um resolve, né? E esquece que existe uma mão de obra especializada, tem os pormenores de cada produto. Eu vi o pessoal aplicando, eu já vi de tudo, né? Nessa vida de obra, eu vi o pessoal aplicando material errado no lugar errado. Ó, isso não vai resolver. Não, mas fulano disse que resolve. Espera a chuva, muitas vezes o pessoal vai até uma loja, vai nesse home center ou em grandes lojas que a gente tem aqui, até em menores. Aí o vendedor não é nem por maldade às vezes. É querendo ajudar, por falta de conhecimento realmente. Que se você for no home center grande, normalmente vai ter um representante da marca. Aí ele vai saber te explicar. Mas se você for em lojas menores, o pessoal não sabe exatamente como funciona. É um impermeabilizante, então vai resolver aquilo. Não. Existem vários impermeabilizantes. Existem 2 sistemas. Mas impermeabilizantes existem vários. Existe rígido e flexível. São para lugares totalmente diferentes. Mas existe um material rígido que não funciona na superfície, que é para material rígido, porque é um material específico. Como existem impermeabilizantes flexíveis, que não funcionam também em locais que é para colocar impermeabilizante flexível, porque vai variar muito do local. Então o pessoal simplesmente pega, vou pegar material tal e aplicar aqui. Não é assim que funciona. Se fosse assim, todo mundo faria e dava certo, né? Massa, Jefferson. Cara, mais uma vez eu queria lhe agradecer. A gente tá aprendendo bastante. Agradecer por ter vindo e parabenizar, porque você se especializou realmente. Realmente, eu fiz alguns cursos com grandes nomes aqui do país na área de impermeabilização. Praticamente tudo online. O mundo hoje é digital, né? Aí já sou da área, aí você vai se especializando, abrindo mais a visão. Muita coisa eu já conhecia, mas é como você assistir um filme. Você assistiu ele todinho, mas se você assistir de novo, você sempre vai ver alguma coisa que você não viu. E conhecimento é uma coisa que a gente nunca tem o suficiente. Então, quanto mais a gente aprender, é melhor para... E o bom é que você aprende e aplica, né? Porque tem gente que só aprende e esquece que tem que aplicar. Passa a vida toda estudando e não aplica nada. Jefferson, vamos falar um pouquinho sobre o teu produto, a blindagem de telhado profissional, que tem um nome profissional lá. Blindagem profissional. Chama atenção. Quando o cara olha blindagem de telhado profissional, o cara, caramba, bicho. Exato. O nome realmente é para chamar atenção. E para mostrar que não é um serviço comum. Por isso que a gente não chama de impermeabilização. É uma impermeabilização, a gente não chama de impermeabilização. Se você olhar, a gente não chama de visita quando a gente vai na casa do cliente. E quando a gente faz a impermeabilização, a gente não chama de impermeabilização. Visita é análise técnica que a gente cobra. E uma vez até uma cliente entrou em contato e falou, você vai me cobrar por uma visita? Eu disse, não, a gente não está indo visitar, não. A gente está indo fazer uma análise técnica. E querendo ou não, é isso que a gente faz. Só que a gente já rotulou como visita. E o que é que a gente faz? Eu esqueci até uma amostra no carro, ficou dentro do porta-luva. Eu tinha uma amostra lá embaixo, mas a gente deixa o telhado praticamente emborrachado. A gente tem alguns produtos que a gente utiliza, membranas acrílicas, borracha líquida. A gente usa esses materiais ali, porque eles se comportam muito bem no telhado. A gente cria uma película ali que chega a 1,5 mm, 2 milímetros. Pode ser usado em qualquer telhado. Pode ser usado em qualquer telhado, exceto vidro e acrílico. Pode ser aplicado nele, a gente não aplica mais por estética mesmo. Mas pode ser aplicado em qualquer superfície. Telha de policarbonato, telha de metálica, alumínio, tudo dá para aplicar. Se entrar no nosso Instagram lá, vai ver que tem telha de alumínio, telha galvanizada, tem telha de barro, telha cerâmica, telha de fibrocimento é o que mais tem. O que mais dá dor de cabeça hoje é a telha de fibrocimento. Depois que tiraram o amianto dela, a qualidade da telha caiu bastante. Dá mais dor de cabeça do que a telha antiga, canal. Dá. Que sai do lugar, o gato sobe e briga. O problema da telha canal que eu vejo nas casas é porque o gato passou em cima, meu amigo, ele vai... Exato. A telha canal, o problema principal dela é isso, é o afastamento da telha. Mas falando da telha em si,
a de fibrocimento dá mais problema. A telha canal, a telha em si não dá problema. O problema dela é que ela é uma telha leve. Aí costuma sair muito do local. E isso mais em casas térreos. Porque a casa que é muito alta, a incidência de um animal em cima é bem menor. Tem pássaro, mas um pássaro normalmente não vai afastar uma telha. É mais gato, cachorro, Entendi. que faz esse tipo de coisa. Então a de fibrocimento é a campeã. É o que eu vejo na de fibrocimento, é que às vezes eu já vi telha nova que você instala, quando chove ela fica toda úmida. Toda úmida. Aí Embaixo você consegue ver ela úmida. Exato. Entendi. Exato. Mas de lá na fábrica eu coloquei umas telhas novas e acho que com uns 6 meses já começou a aparecer furo. Minha irmã, a gente ela construiu mais lojinhas, fez tipo uma mini galeria, colocou, se eu não me engano, ela colocou a de 5 milímetros. Primeira chuva, molhou tudo, perdeu fogo de gesso e tal. Tem que ligar pro Jeff. Se você não quiser investir numa blindagem de telhado, o que você faz? Você compra uma telha numa linha mais premium. Usa uma telha da Brasilite, por exemplo, como a linha Top Comfort. Ela já tá fazendo propaganda. Não é nem merchan, porque a gente compra telha de praticamente todo tipo de marca. Mas o que é bom tem que dizer. Se é bom, é. A linha de fibrocimento comum não é. Já entrou em contato com a gente, representante, está lá no nosso Instagram. Eu tenho um salvo lá para depois dizer que tá mentindo. Entrar em contato via direct dizendo que era a gente que não sabia instalar. Muitas vezes. Já entrou de 2 grandes empresas. Entrou em contato com a gente. Esse pessoal tá igualzinho o manual. O problema não é a inclinação, o problema não é isso. É porque realmente a telha, se a telha realmente é tão boa, por que vocês vendem um impermeabilizante para essa telha? Porque tem um impermeabilizante específico para essa telha da própria marca. Eu disse, não tem lógica, não faz sentido. Pois é. Não faz sentido. Então, é uma telha, é melhor dizer, é uma telha mais barata no mercado, então tem esse custo adicional por conta disso. Eu estou te entregando um produto mais barato, uma linha básica, e para a linha básica te atender bem, tu tem que aplicar isso aqui, que não é tão caro. E se você fizer um negocinho bem feito ali antes de montar o telhado, você não vai ter problema nenhum. O pessoal não faz o corte na telha. A gente tem uma coisa que a gente chama de telhas sobrepostas, que são quando 4 telhas de fibrocimento se encontram. Aquelas 4 telhas de fibrocimento, quando se encontram, fica um volume alto ali, uma altura. Existe uma coisa que a gente chama de corte de canto. É um corte de 45 graus que a gente faz na ponta da telha ali, para poder, quando encaixar todas as telhas, ficar parecendo que tem uma única telha ali encaixada com a outra. Parece que só tem 2 telhas. Porque o corte deixa preciso ali o acabamento do telhado e já tira a incidência de infiltração naquele ponto. Já chega em muito telhado. Eu nunca vi isso em nenhum telhado que a gente já executou. Isso só tem em telhados que realmente telhadistas executam. Pronto, uma profissão que o pessoal não conhece é a profissão do telhadista. Sim. O pessoal conhece tudo que é profissão, pedreiro, eletricista, gesseiro, mas telhadista, quem faz normalmente são os pedreiros. Muitas vezes até de bom grado, de bom coração. Fazem, muitas vezes fica bom. Mas tende a dar problema se não for executado da maneira certa. E aí uma pergunta que eu ia te fazer é, nas análises técnicas, já que você faz muitas, qual é o maior problema que você vê nos telhados em geral? Qual é o maior problema? Por que vaza tanto? Por que tá tanta infiltração? Má instalação. Então, se o cara corrigisse lá atrás, na hora de instalar, ele não estava te chamando de novo. Exatamente. Má instalação é 90% dos então, casos. já fica a dica. For construir um telhado, chama logo o Jefferson da Bromac e diz aqui, instala esse telhado. Mas Jefferson instala telhado também? A gente instala. Também? Instala telhado. A gente fez um telhado agora há pouco de telhas isotérmicas. A gente tirou todo um telhado que existia, de telha canal de barro, fez telhas isotérmicas. 2 dias de serviço. A gente fez mais de 130 metros quadrados. Nossa. 2 dias com 4 pessoas executando. É bom porque a estrutura é bem simples, né? Rápido, prática. Telhas isotérmicas são as telhas muito O práticas. problema que eu vejo da telha isotérmica só é o custo, que então, é muito alto. É isso que eu ia dizer agora. A custo gente não pode citar fabricante aqui, mas eu consegui um fabricante daqui de Pernambuco, não é na capital, é no interior, com um preço muito menor do que esse. Essa aqui grande próximo. que tem aí, né? Que é aquela grande que todo mundo conhece. Quando terminar, se alguém quiser patrocinar, a gente começa a divulgar a marca. Mas por enquanto, sem patrocinador, ninguém vai ficar fazendo propaganda de graça. Quando terminar o podcast, eu quero ver qual foi a que tu usou e eu vou te mostrar qual é a minha. Vou te passar, ainda vou passar valor. Aí. Mas é uma telha realmente significativa. É muito boa. Se você quiser investir no telhado para você não ter dor de cabeça, no mínimo 30 anos, pode comprar telhas isotérmicas. 30 anos. No mínimo 30 Tem anos. algumas creches que elas estão sendo construídas, creches públicas, no caso, né? Creche escola que está sendo construída numa metodologia construtiva que eles não estão usando laje, estão colocando telhas térmicas, né? telhas isotérmicas, exatamente. São muito boas e práticas.
Agora que eu conheci esse novo fornecedor, eu tô doido para aplicar. Já tô com uns projetos aí na cabeça. E a gente recebeu propostas para instalação dessas telhas. Só instalação. O cliente, ele disse que tem um fornecedor, pode ser que seja até o mesmo que tu, que ele já tem as telhas. Ele compra e só queria alguém para instalar. Esses galpões pré-moldados. Subir e instalar. Ele disse que não coloca a telha de fibrocimento, que ele aluga o galpão. Não quer ter dor de cabeça. Ele faz um investimento relativamente alto, que a gente sabe que é um custo considerável essa telha, mas vale muito a pena. O cliente colocou lá para ser. Eu vou dizer a vocês qual foi o bairro, o Sítio dos Pintos, quando a gente instalou. A gente sabe que a gente não está num bairro de luxo, mas todo lugar tem alguém que quer ficar mais organizado. Não é um cara podre de rico, é um cara muito organizado financeiramente. E ele gastou mais de 20 mil reais nesse telhado com material e mão de obra. Foi uma média de uns 25 mil reais, se eu não estiver enganado. Então deu aí mais ou menos uns 200 reais o metro quadrado. Da telha. Só da telha. Mas tu não sabe o tamanho? Ele disse tamanho? Metros? 130, foi. é? Isso. Ele falou que foi 130 metros em 2 dias, por isso que eu já peguei, né, já calculei. 200 reais o metro quadrado da telha? Exato. Nessa média a gente consegue comprar com um preço melhor. Essa se você que eu for vou fazer um orçamento, é isso. Essa que eu vou te passar eu consegui por 95. Ah, tá ótimo. A gente conseguiu. Não foi tão próximo assim, mas foi na média de uns 170, 160 reais. Mas também tem aquela coisa. Isso é grande. A gente precisa ver se realmente a telha já é uma telha térmica, já foi muito bom. Mas o que diferencia também os valores das telhas térmicas é o revestimento interno e de quantos milímetros é a chapa aplicada na telha. A gente usou uma chapa de 3 milímetros, não, é isso mesmo, se eu não me engano. A espessura da chapa. É um pouco menos de 3 milímetros, eu não lembro exatamente. Metálica em cima e PVC embaixo? Então, metálica em cima e metálica embaixo. Pronto, a metálica em cima e embaixo dele é mais caro. Essa que ele me passou é metálica em cima, o isopor e o PVC. Também tem essa diferença. Tem alguns que tem com isopor e outros com PU, PVC né, embaixo é mais barato. Pronto, a gente usou com poliuretano. O poliuretano é mais caro que o isopor. Aí eu não sei se o dele é isopor ou poliuretano. Eu sei que ele me passou 2 preços. Metálica, o isolamento. Mas esse preço tá muito bom. E metálico, o isolamento e o metálica. Aí o que tem 2 metálicas é mais caro. É para quem quer um acabamento interno, fica bem bacana. Quem não quer ter telhado ali e botar aquela telha, principalmente em obras industriais, fica muito prático. Esses grandes mercados que a gente vê aqui são todos com tudo com telhas térmicas. Ah, é? Que é prático, rápido. Sabia não, os Se grandões. você for nesses grandes mercados que a gente tem aqui, é tudo telha térmica. Não tinha reparado, não. São todos. Bacana, cara. Jefferson, vamos passar para o próximo bloco. Pessoal, supondo que eu estou aqui no meu telhado. Meu telhado, eu já sei que a de fibrocimento é o calcanhar de Aquiles. Vamos supor que eu estou aqui com o meu lá na minha fábrica. Lá na minha fábrica eu tenho. É capaz de a gente fazer uma parceria aí. A minha área de produção é toda coberta com fibrocimento. Tem um monte de furo e fica pingando em cima do bloco. Furando o bloco. Coitado do bloco. Então um trabalho da porra para dar acabamento. Aí, supondo lá, tô com meu telhado. Fibrocimento lá. O que é que eu preciso fazer para poder aplicar a blindagem de telhado com você? O que é que eu preciso fazer? Primeira coisa. Agendar a análise técnica. É agendar uma análise técnica. O pessoal faz, eu posso te mandar foto, vídeo? Pode. Eu até recebo. Eu olho, mas eu não consigo precificar através dali. E vou explicar o Então porquê. eu vou no Instagram e pego o seu contato. Pode chegar lá no link da bio, clicou lá, vai direto pro nosso WhatsApp. Aí lá você já vai receber uma mensagem, a gente se apresentando, explicando como funciona, vai perguntar o seu bairro, cidade e seu nome. Pra gente poder falar diretamente com você, sabendo com quem tá falando. E aí quando você diz o seu bairro e a cidade, a gente vai te dizer quanto custa a análise. Agendou uma análise, a gente vai até lá. A gente já leva nosso equipamento para subir no telhado. Muita gente não tem escada. Tu anda em cima, Ando em cima do telhado. Tu consegue andar em cima de todos os telhados? Ou tem telhado que não dá? Não, alguns não dá para andar. Mas se eu conseguir observar o telhado de perto, a gente já consegue precificar. Quem faz as análises é você? Todas sou eu mesmo. Porque, por exemplo, o meu telhado é de fibrocimento, mas eu acho que a estrutura é longa, entendeu? Eu não confio em andar em cima, não. Aí tu bota uma madeira, tu bota um sistema. Em alguns casos a gente coloca aquelas tábuas de pinho de 3 metros. Aí consegue. Para poder andar. Mas não precisa andar o telhado todo na hora de analisar. Mas na hora de executar, a gente vai ter que andar ele todo. Aí a gente prepara uma estrutura para isso. Entendi. Mas na hora de analisar, se a gente conseguir subir e já dar uma observada no telhado, a gente já consegue diagnosticar ali o que precisa ser feito. E o telhado que a gente não consegue andar, aquele telhado de telha canal, aquelas telhas mais frágeis, a gente não consegue andar. Aí tem que sair destelhando e andando sobre o madeiramento para poder ver a calha, ver o algeroz de mais perto.
Telha de fibrocimento é uma telha que tem que colocar uma tábua para andar em cima. Mas se você souber andar bem ali, pela linha do parafuso ali, onde está o madeiramento ou a estrutura auxiliar embaixo, você consegue andar sem danificar nada no telhado. Mas vê só, se tu for aplicar a blindagem num telhado com essa telha fraca aí que não pode andar em cima, como é que tu vai fazer? Tu desmonta ela, Desmonta todo o blinda telhado. do lado, depois tu vai montando. A gente abre um caminho. Esse telhado é mais custoso para se fazer. Pois é. Pela mão de obra que requer muito mais tempo. Desmonta o telhado, depois monta de novo para blindar. Era muito melhor. A gente desmonta uma linha no meio, aí faz um lado e outro para a gente conseguir aplicar a quantidade de mãos necessária. Aí depois essa parte do meio, a gente vem descendo, montando e blindando. Montando e blindando. É muito demorado. Quando é assim, um telhado de 100 metros quadrados, por exemplo, que a gente normalmente faz em um dia de fibrocimento, desse aí a gente demora pelo menos 4 dias. Isso que eu ia perguntar do prazo. Né? Também. Eu tava a gente curioso. executa muito rápido. A gente faz... Se o tempo estiver bom, a gente com toda a mão de obra, a gente faz 5 blindagens por semana, tranquilamente. Que massa, velho. Tranquilamente. E tu vai com quantas pessoas na equipe? Por exemplo, média, 4. Por exemplo, tu faz 100 metros quadrados num dia. É. Se for 200, já não dá para fazer. Tá, a gente aumenta a equipe. 300? Faz. 400? Depende. Depende muito do telhado. A É gente uma fez máquina, um telhado. Ele faz a análise técnica antes. Quando o cliente fecha, ele já faz todo o planejamento de equipe. Exato. Tudo, Já sabe quantas pessoas tu vai sempre para fazer em um dia, então. A tua meta é resolver num dia. Claro que tem muitos telhados que não dá para se fazer em um dia. Mas um telhado de fibrocimento, dependendo do estado dele, se a gente não precisar desmontar ele todo, um dia de serviço. Entendi. Tem alguns que precisam Que desmontar. sonho, né, meu patrão? Uma obra de um dia. E o ticket médio vale muito a pena. Assim, as obras são obras... A média dos nossos serviços ali nesses telhados fica entre 5.500 e 15 mil reais. O ticket médio ali vale muito a pena você fazer. Melhor do que fazer uma reforma. Pois é. A gente fez a obra de uma academia mesmo. A gente fazia a reforma, né? A gente fez uma academia. Foi um valor considerável a reforma. Mas no final, a margem de lucro é muito pequena comparado com o que eu faço. Por quê? Hoje, a gente não trabalha com obra, a gente não trabalha com reforma, a gente não trabalha com infiltração. A gente cobra para resolver o problema. A gente não está cobrando 1 metro quadrado daquilo ali, não. Muita gente tenta encontrar. Quanto é o metro quadrado do teu serviço? Eu já disse, quem vende por metro quadrado é quem vende lote de terreno. A gente não vende. Uma pergunta importante. Você fez o fator X do Pedro Superti, né? Ou não? A gente... Conhece Pedro Superti? Não. Não, então não fez. Mas ele é um cara... Superti aprendeu com ele. Deve ter sido. É um cara especialista, e eu falo de graça porque o cabo é bom. Especialista em marketing de diferenciação. E ele fala justamente tudo que você fala, o cara fala também assim, agora ele é voltado para qualquer tipo de negócio. De você realmente se tornar a autoridade especialista no seu nicho e se diferenciar, para que a galera não fique comparando. O cara tá usando tua técnica. O problema hoje é principalmente quem está começando. É quem prostitui o mercado da gente, o mercado da construção civil. Quem está começando normalmente, claro que tem gente que tem anos de mercado aí que faz a mesma coisa. Mas quem está começando, e eu até entendo, porque eu também tive um começo e sei como é. A gente quer levar o nosso dinheiro para casa, quer ter o dinheiro ali para pagar a escola do filho, o plano de saúde, um aluguel, a parcela de um carro. A gente quer ter isso todo mês. Então a gente acaba, às vezes, se entregando ali e fazendo mais barato. Sim. Mas sou muito sincero para vocês. Já teve pessoal que me mostrou propostas de concorrente e disse, ó, tu cobre, eu não, e a gente também não faz mais serviço para você. Não, mas, bicho, me batia lá dentro um arrependimento, que eu sabia que dava para cobrir. Mas eu não prostituí a Avromax. Porque no momento que você se prostitui, que você fica conhecido no mercado como o mais barato, você nunca vai conseguir ter um ticket médio melhor. Então, o que a gente faz hoje? A gente vende solução. Então, solução não tem preço. Solução não tem preço. Você colocaria preço, um exemplo, você tem um filho lá que está doente e o medicamento custa 50 mil reais. Você sabe que se ele tomar aquele medicamento, ele está curado ali, não tem mais problema nenhum. Você não está nem aí quanto custa o remédio. Você vai se virar para levantar os 50 mil reais e pagar. Claro que são situações e situações. Eu já fiz essa comparativa do médico, da consulta do médico e a análise técnica. O pessoal, mas médico trata de vidas. Eu disse, fica dentro de um prédio que foi um amador que fez. Não é só uma vida que vai embora não, Felipe. Vai embora milhares de vidas ali. Então, se você botar na balança, tem a mesma proporção, ou a engenharia tem até um pouco mais. Que dificilmente o médico vai se responsabilizar por 50 vidas ao mesmo tempo. Ele tem outras. Exato. A falha dele vai comprometer uma vida ali naquele momento.
uma falha na engenharia pode comprometer milhares de vidas, principalmente dentro de um estádio de futebol, por exemplo. E Quantas na pessoas ficam ali medicina, dentro? e na medicina tem aquela história, né? Tipo, a pessoa morreu, é muito difícil você dizer foi falha médica ou não foi. Exato. É muito difícil um outro médico dizer, não, foi falha médica, vai processar e tal. E já na engenharia, não. Se a gente vacilar, Fica o negócio óbvio. cai e alguém foi responsável. Exato. Ou Alguém foi vai o pagar por calculista, isso. ou foi o executor, mas alguém é responsável por ali. Exatamente. E eu gosto muito da área de. Queria muito, se eu pudesse voltar no tempo, e entrar para a área de saúde, viu? Porque é um negócio que o pessoal é unido, bicho. Eu nunca vi um médico. Eu tenho um amigo que é médico, tenho um amigo que é dentista. Nunca vi eles falando mal. Pelo contrário, se indicam. Quem na engenharia você vê indicando assim? O pessoal não quer indicar, não. Ah, indico, beleza, 10%. O cara quer logo 10%. Pô, beleza que foi indicação, mas. E eu não tenho problema com isso, não. Mas é bom ser justo, né? Indica porque tu é parceiro mesmo, tu quer ajudar o cara. Ou às vezes tu nem é parceiro, mas sabe que aquele cara é bom naquilo. Manda o nome dele pra frente. Porque eu não tenho problema nenhum com isso. A gente indica muito, pessoal. Eu indico assim a dedo. Tenho quem indicar. Porque a gente não faz reforma, a gente não faz reforma em apartamento, a gente não faz em casa. Sempre Mas muita gente entra em contato. Ah, vocês instalam porcelanato, tem 200 metros aqui, ó, tem uma casa para fazer, tem um projeto para fazer. A gente indica parceiros aí. Mas a gente não quer nada em troca. Mas a questão da indicação hoje, eu vejo, na construção civil principalmente, é a responsabilidade. Geralmente, quando você indica, Exato. a pessoa, por confiar em você, já confia naquele parceiro que você indicou. Se o cara fizer uma besteira. Passei por isso recentemente. Por isso que eu digo que eu indico só quem realmente é parceiro. E para ser muito sincero, eu só indico 2 empresas aqui hoje. Tem outras muito boas ali, não é que as outras não sejam boas, é minha indicação. Eu indico 2 empresas hoje. E acabei indicando para uma cliente da gente que a gente terminou um serviço recentemente, um, um profissional. Indiquei esse profissional, o bicho, ela ligou para mim desesperada. Ela disse: olha, não estou lhe culpando, entendo, mas eu precisava desabafar. E estou desabafando com você, porque gostei muito do serviço de vocês, a assistência de vocês é fora do normal. Porque o cliente falou comigo 10 horas da noite, eu atendo, bicho. Sendo muito sincero, se eu não tiver vontade de atender, eu não atendo, mas normalmente eu atendo, eu respondo a mensagem, não tenho um problema com isso. Claro que tem momentos que a gente tá ali que não é o momento para aquilo, não dá. Mas normalmente, 75% das vezes eu dou a atenção devida Igual, depois do eu faço horário. igual. Depois do horário. Eu considero que depois das 8 da noite eu já não estou mais em horário comercial. Meu horário comercial vai até as 8. Eu atendo, eu ainda vou lá, resolvo uma bronca. Já é um horário estendido, né? Depois disso, de 7 da manhã às 8 da noite eu atendo tranquilamente. Aí tem gente que não entende quando você não atende, quando você não responde. Enfim, essa mulher, ela acabou desabafando comigo. Eu não vou indicar mais esse profissional, infelizmente. Eu vejo isso. A indicação, ela é muito. É um peso grande. Agora, lógico, né? Por exemplo, eu também faço muita indicação, porque também tem uma gama de serviços, uma gama de coisas que a gente nem faz e nem quer se especializar. E aí a gente indica com ressalva. Aí quando eu não conheço o trabalho, eu digo, ó, eu sei que esse profissional faz, não sei se o serviço é bem feito. Isso é bom. Eu tô te indicando que você pediu contatos. A gente tem eu não sei se tu participa, mas eu tenho um grupo aqui dos engenheiros lá da Poli, e tem outro grupo também que é uma porrada de engenheiro. Então, todo dia é indicação para lá e para cá. Vai o pessoal pedindo, quem faz isso, fornecedor disso, fornecedor daquilo. Aí tem gente que indica com a ressalva. Ó, eu não conheço o trabalho. Mas é bacana, porque você já tá tirando seu corpo ali. Eu tô indicando porque tu não tem nenhum contato, agora tu tem um. Se é bom ou se é ruim, aí cabe a você. E eu digo sempre ao pessoal, olha que negócio sem noção eu acho que é. Sabe o quê? A pessoa vem pedir indicação. Não me peça indicação não, que eu nunca vou te passar uma indicação negativa. Eu prefiro que você entre nas redes sociais ali, que hoje o mundo tá digital. Veja os clientes que executou com a gente, entre em contato com eles. Aí dele tu vai saber alguma coisa ali. Porque se eu vou dar uma indicação, com certeza você não vai dar uma indicação negativa. Um cliente que lhe odeia ali, por exemplo, você não vai dar esse contato para ninguém. Então, indicação hoje da empresa para o cliente, eu prefiro que ele procure. E já disse muito, ó, se você quiser, eu mando. Mas tenha certeza que eu não vou mandar ninguém que foi algo que não foi bacana, que não teve aquele feedback tão legal. Então, eu acho melhor você entrar nas nossas redes sociais, vá vendo os vídeos lá, os clientes sempre comentam. E tem comentários positivos, comentários que não é tão legal e eu não apago nenhum. E às vezes esse feedback não tão positivo é porque o cliente é complicado. Eu já peguei uma porção de cliente complicado
Ou que o cara não entende, ou porque o cara acha que é uma coisa e é outra, e aí o cara não fica satisfeito. Sempre tem. Por isso que antes de fechamento do serviço com a gente, num contrato, a gente faz uma proposta que ela é muito bem elaborada. Se você vê a nossa proposta, é um negócio fora do normal. Não é porque é da gente, não, mas é uma estrutura bem bacana, muito didática. A proposta da gente nunca vai em preto e branco para ninguém. A proposta tem cor, a proposta tem vida, a proposta tem foto, a proposta tem a localização da casa do cliente. A proposta vai muito bem elaborada. Tem a planilha de sempre, explicando ali tudo que vai ser feito. A gente explica também com texto digitado, a gente manda uma foto, legendando a foto com o que vai ser feito naquela área. Se o serviço for feito parcialmente, a gente marca a foto onde vai ser feito, coloca uma seta apontando para aquilo ali, porque se a pessoa disser que tem dúvida, ela está querendo pagar de doida, só Ela pode. não leu. Porque... Uma pergunta. Sempre que você faz análise técnica, você entrega o orçamento. Ou já teve casos de você fazer análise e dizer, ó, não vou te entregar o orçamento, não me interessa. Uma única vez. Porque a pessoa queria impermeabilizar uma barreira. Eu disse ela que tem como fazer. Mas ela é o preço de comprar uma casa, impermeabilizar essa barreira. Não tinha condições. Uma pequena barreira. Não é a Pipucos ali. Aí não tinha condições. A gente sempre cobra pelo menos 50% da análise técnica antes. Essa pessoa nem pagou os outros 50%. Não é porque a gente não queria receber ou que a gente não cobrou. Ela simplesmente não pagou. Porque a gente chegou e disse, não dá. Tem condições de fazer. Eu disse ainda lá, ó, tu vai gastar aqui tantos mil. Mais ou menos. Porque isso aqui não é um serviço comum, não. É uma impermeabilização muito robusta. E, para ser muito sincero, no momento a gente não consegue atender. A gente faz, mas não atende, porque vai requerer uma demanda de atenção muito grande ali e tempo. É um serviço que a gente não faz em 1, 2, 3 dias. É 1 mês, 2 meses de serviço. Então, para o cliente, no final, não vale a pena. Aí acabei dando uma solução muito mais barata para ele lá e para ele fazer com o pedreiro mesmo, que ele conseguia fazer. Aí, com certeza, pelo menos você ainda deu a solução. Né? É muito prática, muito prática. E o cara ainda não quis pagar a outra metade. Exato. Ter pagado muito mais. Por isso que a gente cobra. Muita gente entra em contato. Não, isso é um absurdo. Eu pago análise, eu concordo, mas eu quero pagar quando vier aqui. Eu disse, não. Sabe por que não? Porque muita gente cancela em cima da hora. Muita gente, quando a gente vai, não quer pagar. Já passamos por isso, de ter que ficar no pé. Ó. A gente tem uma pessoa só para isso. Ficar no pé, ó, o valor da análise. Os outros 50%. Bicho, é irrisório o valor para a gente ter que ficar cobrando. Não vale nem a pena. Então, você paga os 100% antes, ou pelo menos 50%. E quando eu chego lá para análise, a gente já solicita os outros 50%. A gente é negócios. Claro que eu viro amigo dos clientes, mas eu não estou indo lá na amizade, não. Eu tenho um boleto para pagar todo santo mês. Não, então, é uma organização filantrópica, né? Tem que estar muito bem organizado para isso. É uma empresa. Jefferson, até agora, show de bola. Tô adorando a conversa. Sim. Já aprendi bastante aí sobre blindagem. Já sei não, que e algumas pessoas também estão aprendendo como lidar com o negócio também, de ser firme. Uma aula completa. Ser firme no posicionamento. Eu gostei do posicionamento dele e ele é firme no posicionamento. Agora me diz aí, para a gente contextualizar o seu serviço, quais são os tipos de materiais e técnicas que você usa para realizar essa blindagem? Eu não abro mão do estruturante. Todas as nossas impermeabilizações, ela tem que ser estruturada. Isso aí. Agora nem eu e ele entendeu. Imagina. Você sabe a finalidade. A gente nem explicou, não foi? Mas ele já viu, mas já assistiu, ele já sabe. Ainda bem que ele assistiu, porque nós falhamos, hein? Não explicamos. Mas vamos lá, explica para quem não tá, quem tá assistindo a gente, tem pedreiro, tem engenheiro, tem arquiteto, mas tem gente que não é totalmente fora da área. Eu, que não entendi o que você falou. O que é estruturante? Para ficar fácil de se entender, o estruturante é como se fosse o aço do concreto. Se você faz um concreto sem aço, ele vai quebrar, vai rachar, não vai ter função estrutural. Então tu tem um produto para estruturar a impermeabilização. Que massa, não sabia dessa não. A gente estrutura, por isso que a impermeabilização da gente tem uma vida útil maior. Eu simplesmente chego no telhado e aplico o impermeabilizante. A gente estrutura todo o telhado. Uma pergunta, você falou vida útil, uma vida útil maior. Qual a garantia que vocês dão, e qual é a vida útil média da impermeabilização de vocês? Quer dizer, da impermeabilização não, da blindagem. Blindagem. Profissional. A garantia é muito variável, vai de 1 a 5 anos, a garantia da gente. Então, pessoal, por quê? Porque, bicho, eu sei que o material é bom, eu sei que a impermeabilização é boa, mas a nossa garantia é uma assistência técnica. A gente, se tiver dentro do tempo de garantia que pedir pra gente ir lá, a gente vai sem cobrar nada, sem custo nenhum. Passou da garantia, já tem um custo pra gente ir até lá, como o custo da análise técnica.
Então, a garantia da gente vai de 1 a 5 anos. E qual o critério que a gente utiliza para isso? Estado de conservação do telhado, tipo de telhado e o uso desse telhado. Telhados de condomínio mesmo, dificilmente a gente dá 5 anos de garantia. Todo mundo sobe, todo mundo passa antena, por ele. pisa e... A gente já chegou num condomínio que eu já fui umas 3 vezes. Cheguei lá, telha quebrada. E tinha várias antenas do lado da telha quebrada. Aí o pessoal, um absurdo, a gente fez um serviço faz um mês e já tá vazando. Eu disse, não, pode dar problema? Pode, quem tá executando é um ser humano, mas se a gente faz, é para o problema, no mínimo, diminuir ali drasticamente. Vazou um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas a água escorrer, jorrar como cachoeira, não é para acontecer isso. Então, telhados onde existe um tráfego maior, a gente dá um tempo menor de garantia, porque a assistência da gente é isso. A gente vai estar dando aquela assistência para aquela pessoa ali constante. Cheguei lá no condomínio, a gente nem cobrou ao cliente. É um condomínio onde mora muitos idosos, 90% da população desse condomínio é idoso, e eu entendo a população idosa, ela não confia em todo mundo, conheceu a gente, gostou do serviço, todo mundo elogiou muito o serviço. A gente foi, e lá só dava para acessar com andaime. A gente usa muito escada. Bota a escada, nossa escada tem 7,30 metros. A gente amarra toda a escada, os meninos acessam pela escada. Mas lá é andaime, a gente teve que botar uma torre de andaime, comprar uma telha de fibrocimento, subir, trocar a telha que existia, tirar a outra. A gente tirou as antenas, limpou, acabou fazendo a manutenção na calha, limpeza, porque tem muita vegetação ao redor. Outra coisa também, se tiver muita vegetação, a garantia da gente também diminui um pouco. E a gente entrega um relatório de entrega de obra no final. Esse relatório vem constando garantia, foto do antes, durante e depois, e vem explicando a manutenção que tem que ser feita no telhado. Quando é um local que tem muita vegetação ao redor, a gente indica que a calha seja limpa pelo menos a cada 3 meses. Porque ali entope a calha, ela transborda e vai-se embora água para dentro vai do vazar, imóvel, né? Aí esses são os critérios que a gente utiliza para poder estipular ali um tempo de garantia médio ali para o cliente. Mas a vida útil do material, quando a gente utiliza a membrana, 5, 8 anos ali, ela tranquilamente atende. Quando você vai para borracha líquida, que já é um nível totalmente diferente, a vida útil ali é de pelo menos 18, 20 anos. Caramba, então... Sem medo de dizer. Então quer dizer que você trabalha, vai lá, faz o serviço do cliente e aí só teu filho depois, daqui a 20 anos, vai ter dor de cabeça. fazer. Por isso que eu digo, se você não acessar esse telhado, caixa d'água, se você não puder, quem está executando uma obra nova, quer fazer sua casa, o pessoal tem aquela mania de colocar em cima da casa. Tente afastar a caixa d'água o máximo possível. Faça uma estrutura auxiliar, porque se tu está construindo do zero ali, se tu gastar mais 3, 4 mil reais para fazer uma estrutura com a caixa d'água, é irrisório esse valor. Mas ninguém subir no teu telhado para fazer a limpeza. Subir. Porque se o telhado hoje tem muito problema também, má instalação. Aí a pessoa faz o quê? Chama fulaninho ali da rua, aí ele sobe, não sabe como andar no telhado às vezes, aí acaba danificando telha. Nem ele percebe às vezes, fissurou a telha, rachou. Fissura. Aí quando vem as chuvas, começa a minar água e pingar. Aí o problema tá aí muitas vezes, de você chamar um curioso para executar o serviço e quando chega lá, ele até faz um paliativo e muita coisa. Outra coisa, o pessoal usa muito cimento. Vai botar comeira mesmo, chumba com cimento, enche de cimento. Aí aquele cimento faz o que com o tempo? Fissura e entra racha água. todo e a água vai-se embora para dentro do imóvel. Então, comeira foi feita para ficar instalada com parafuso. Coloque só parafuso na comeira, não chumbe. Ah, vou engastar a telha dentro da parede aqui. Pode fazer, mas se você engastar, coloque a massa ali com uma pequena brechinha ali de 1 centímetro e faça uma impermeabilização por cima, para poder a telha ter trabalhabilidade, ter espaço para trabalhar. Porque a partir do momento que chumbar, que o cimento colar em cima da telha, com certeza aquilo ali vai dilatar tudo e vai infiltrar dentro do imóvel. Massa. Voltando ao assunto, que ficou incompleto. Os materiais, Materiais e técnicas que você utiliza. Você acabou de falar de... Começou a falar do estruturante. Você falou de 2 agora. Que eu entendi são 2 técnicas. A gente, manta e borracha. Membrana e a borracha. Membrana. A gente basicamente usa esses 2 tipos de materiais. São 2 tipos de blindagem. Não, a blindagem é o sistema. O sistema é o mesmo. O que modifica é o material aplicado. Então pode ter membrana ou pode ser borracha. Ou pode ser borracha. Qual a diferença dos 2? Preço e vida útil. Só isso? Só. Geralmente tu apresenta os 2 orçamentos ou tu sente antes do cliente? Não, você sente que o cliente não vai pagar 20 mil reais em um telhado que ele gastou 8 para fazer. Entendi. Normalmente, o custo do nosso serviço, para quem está assistindo e está curioso para saber valores, o custo do nosso serviço vai custar em média o que você gastou no seu telhado ou um pouquinho mais, 20, 30% a mais, ou 10, 15% a menos.
mas fica dentro desses números. Ah, gastei 8 mil reais para fazer o meu telhado, um absurdo gastar mais 8 para... Não, você não está gastando, você está investindo. Porque o que a gente faz é como se fosse uma nova coberta em cima da sua cobertura. Só que ela vai ser apoiada na sua telha. Aí, por isso que a gente usa o estruturante. O estruturante, ele é um véu de poliéster, que é a manta mirim. A gente usa, é uma manta com uma espessura específica. Não é essa manta que a gente usa em drenagem ou o pessoal usa em barreira, não. Ela é muito específica, usada só para telhado. A gente coloca ela em toda a superfície do telhado e depois vem aplicando a membrana ou a borracha ali e fica todo estruturado. A gente cria uma capa em cima do teu telhado. Eu acho que o segredo de sempre e o que a gente vai falar até o final do episódio de hoje. Contrata um especialista, contrata um profissional. Porque se contratar qualquer um, o cara vai... Ah, não, eu vi no podcast que o cara disse que o estruturante é uma manta midim. Vai no armazém, diz, me dá uma manta midim, pega aqui, tem lá me e dá coloca. uma tela de mosquiteiro aí. Eu tenho um fornecedor de uma marca que está explodindo no mercado. As franquias deles estão aumentando bem muito. Não vem ao caso dizer, mas quem é da área vai conhecer. Eles trabalham com tinta, com borracha e tal. Aí colocam o nome de borracha líquida. Aí todo mundo, eita, borracha líquida é muito boa. Mas a diferença para borracha líquida e tinta emborrachada. O pessoal vai no armazém e compra uma borracha líquida que é uma tinta emborrachada. No entanto, que se você for ver, eles dão 5 anos de garantia no produto. Enquanto quem realmente fabrica borracha dá 20 de sem medo. Por quê? A diferença da borracha líquida para tinta emborrachada é que a tinta emborrachada é feita à base de resina. É material sintético, querendo ou não. Enquanto a borracha líquida de verdade é feita de material natural. Ele é extraído da seringueira e com esse material da seringueira, que é o que é feito pneu, que é o que é feito o material asfáltico, essa mesma base vai para a borracha líquida. Então, é um material com uma vida útil muito mais longa do que as tintas emborrachadas que são feitas à base de resina. Massa. Uma pergunta que não tem nada a ver com... Quer dizer, tem a ver com o assunto, não tem nada a ver com a sequência da gente. Mas eu acho que é muito interessante. Até eu mesmo sou muito curioso quanto a isso. Você que é especialista em cobertura, em telhado e impermeabilização. Hoje, qual é o tipo de telhado que você considera mais eficiente? Quando eu falo custo, eficiência, benefício. Eu acho que se você usar as telhas mais um pouquinho mais premium, você tem uma eficiência melhor. Elimine fibrocimento dos seus projetos. Tem uma telha com um preço bom e que a instalação seja fácil e a estrutura muito simples de se montar, vá para telhas metálicas se você tiver laje. Se você tiver uma laje, coloque uma telha metálica. Se você não tiver laje. Se você não tiver laje, você pode ir para as telhas cerâmicas, aquelas de encaixe, que realmente tem um encaixe nela. Aquela meio quadrada, né? Exato. Aquelas mais quadradinhas, que um lado é mais quadrado e o outro lado é até, lembra uma telha canal. Aquela é muito boa, dá para você andar em cima. É uma telha que tem um custo ali relativamente muito bom. É um pouquinho mais caro que a telha comum, mas é uma telha que encaixa muito bem. Se você fizer a inclinação correta, dificilmente você vai ter problema de infiltração. E outra coisa, má execução é o problema principal de infiltração. E, consequentemente, é isso que eu vou dizer para vocês. O problema é por falta de inclinação em muito telhado. E a falta de inclinação isso que eu ia falar. é por conta de má execução. Eu cheguei no telhado de fibrocimento que não tinha queda 7% de inclinação. Uma telha que requer 27%. E como é que você faz isso? Como é que você calcula? É simples. Se você é leigo, se você é pedreiro e você não entende isso, é muito simples. Cada 1 metro da telha você tem que subir 27 centímetros. Ou seja, se você pegar um telhado que tem 10 metros de comprimento, lá atrás tem que ter 2,70, aqui na frente tem que ter 0. Aí você vai ter a altura ideal para ter a inclinação perfeita para aquele telhado. Mas 27% é para telha canal, né? Não, tô falando assim, da telha. Não, fibrocimento é 27. Fibrocimento não chega a 27%. Não. Por isso que a gente esconde ela. A canal é 27. Tem telhas canais que é 27, até 30, 33. Tem telha 30, tem telha que chega a 45% a inclinação. A metálica deve ser menos porque ela é 5%. bem... a metálica que você pode colocar ela com 3% que ela já tem. E o bom da telha metálica? Qual a vantagem dessa telha? Você consegue vencer vãos muito grandes com uma única telha sem emendas. Uma coisa que até 10 metros de comprimento você consegue. Agora, você falou que ela é indicada para laje por quê? Por causa do barulho ou por causa da temperatura? Barulho e temperatura. Mas se a gente fizer um forro de gesso e em cima botar uma manta, lã de rocha.
Lã de rocha, lã de vidro. Aí você pode usar tranquilamente, fica legal. E principalmente para quem tem platibanda. Mas uma pergunta importante, aproveitando o especialista. Telha PVC, tu já usou? Já, é uma telha muito boa também. Mas onde a telha PVC deixa o orçamento um pouquinho mais salgado? Na estrutura. Porque a telha PVC ela tem 1,80 de comprimento. Ela precisa estar apoiada pelo menos 4 partes dela nesse comprimento de 1,80. E dependendo do vão que você vai colocar essa telha, você não vai poder usar qualquer estrutura. Se o vão for pequeno, ali um vão de 3 metros de largura, 2 e pouco, você consegue colocar um madeiramento ou uma estrutura metálica menos robusta. Se o vão tiver 6 metros, por exemplo, você não vai usar uma linha comum. Tem que ser uma linha que vença aquele vão ali sem empenar com o tempo, ou uma estrutura metálica que também não venha a empenar. O telhado tem que ser feito pensando que um dia vai precisar alguém andar por cima dele. Sim. Porque se você fizer um telhado que a pessoa não consiga andar em cima, para fazer qualquer coisa é muito mais custoso. A gente fez uma obra recentemente que a gente teve que escorar todo o telhado com estrutura metálica, com aquelas escoras metálicas, para poder fazer o serviço em cima, porque a estrutura não foi preparada para ninguém andar em cima dela. Entendi. E aí uma outra pergunta que veio na cabeça é o seguinte: hoje, se tu fosse construir a tua casa, qual era a coberta que tu ia fazer? Se eu fosse, não, na minha casa é metálica. Telha metálica. Eu queria muito botar telha isotérmica. Mas tem laje? Não, não tem laje. Por isso que eu não indico para quem não tem laje. Mas, como eu sou da área e eu sei como funcionam os processos, eu sei o que fazer para a telha não ficar com barulho. Ah, eu quero fazer, não tenho laje, não quero gastar com lã de rocha, não quero gastar com lã de vidro e quero eliminar o barulho. Blinda sem estruturar, ou até estruturando. Aplica a blindagem, aplica uma borracha em cima do telhado, porque vai eliminar 95% do barulho. Vai ficar um barulho muito opaco. Ainda tem esse benefício, tá vendo? É. Você consegue e não fica Amortece, esse custo absurdo. Amortece porque quando a gente usa um balde de 18 quilos para poder fazer a impermeabilização, a gente faz no máximo 10 metros com ele. 10 metros preparado. Por quê? Aí no balde vem lá, rende até 150 metros, 200 metros. Um fornecedor mandou pra gente. Ele disse, não consegue não. A gente estrutura. Só o estruturante, ele já absorve muito material. Porque, querendo ou não, ele lembra um algodão muito fino. É um material que tá sequinho ali, que tende a ser poroso ali. Ele vai puxar o material para ele. A primeira demão, praticamente o material fica todo aparente, o estruturante. Na segunda demão que ele começa a assumir. Na terceira ele some completamente. Então, ele não rende tanto assim. Por isso que às vezes fica até um pouquinho mais salgado o serviço. Depende muito do caso. Se você tem um telhado ali que está limpo, que não está cheio de lodo, que a gente não precisa escovar, que não precisa fazer um hidrojateamento, você já diminui ali um pedaço do custo, porque a gente já vai começar fazendo o serviço. Quando a gente tem que fazer a limpeza, muitas vezes a gente não pode nem gastar água, o cliente não quer que gaste, porque vai um volume de água considerável o dia todo com o jato ligado. A gente vai fazer como? Escovando. Escovar não tem a mesma velocidade. Aí demanda muito mais tempo de serviço. O pessoal passa um dia para escovar um telhado, às vezes. Aí muda muito o valor de serviço por conta disso. Por isso que a gente não cobra por metro. Vai variar muito do que vai ser feito. Eu tenho que ver a estrutura do telhado, tenho que ver o estado de conservação do telhado, tenho que saber se vai precisar desmontar e remontar o telhado. A gente precisa saber se as telhas estão parafusadas ou não. Tudo isso conta. Outra pergunta. Os serviços que você acompanha? Vocês acompanham todos eles ou não? A tua equipe, ela já a equipe faz, mas a gente tem um encarregado que fica lá com eles. Mas eu acompanho. Não acompanho tanto quanto antes hoje. Hoje eu estou mais comercial. Mas estou acabando entrando um pouco mais em obra novamente. Mas eu acompanhava mais. Hoje eu já acompanho um pouco menos. E aí, calma, que ainda tem mais dúvida de material. O que é que tu acha da solução laje e manta asfáltica? Rapaz, a manta asfáltica é um material muito bom. Eu acho que se você... Muita gente tem problema na manta asfáltica por não fazer o processo da forma correta. Qual é o processo da manta asfáltica? Primeiro ponto, não está nem na manta. Regularização da superfície com inclinação de pelo menos 2%. Primeiro ponto, a superfície está assim, a gente já passou da primeira fase. Qual a segunda fase? Imprimação da forma correta. Tem gente que imprime, que você vê várias falhas ali na imprimação. Ou seja, o prime não foi bem aplicado. A superfície tem que ficar pretinha ali. Porque o prime ele é uma ponte de aderência. Ele é o que vai garantir uma boa aderência da tua manta asfáltica na superfície. Então, esse processo requer uma mão de obra mais especializada. Você fez isso, rebaixo de ralos. Dificilmente eu vejo um aplicador que faz rebaixo de ralo ou alguma obra que deixa aquilo pronto para quando você for aplicar. O que é o rebaixo de ralo?
é você fazer uma abertura ali ao redor do ralo, um rebaixo de pelo menos 40 por 40 centímetros, isso para ralos de 100 milímetros. Para ralos maiores existem outras medidas, mas para 100 milímetros ali, que é o mais comum que a gente vê, precisa ter um rebaixo de 40 por 40. Para quê? Para a gente ter a primeira manta aplicada naquela superfície, entrando dentro do ralo. A gente faz um corte ali na manta, que ela entra dentro do ralo, a gente faz a primeira impermeabilização. Por que esse rebaixo? Para poder essa manta não ficar mais alta do que o ponto de ralo. Porque se você for fazer isso, ela na superfície normal, aqui, ó, a mesa aqui, tá essa superfície. Se você colocar essa primeira manta e a outra em cima, você já vai criar um ponto mais alto do que onde a água vai ser captada. Então, esse rebaixo é para deixar ali realmente mais baixo, o ponto mais baixo. Depois que você faz isso, você vem fazendo a aplicação da manta ali de forma uniforme, normal, porque você vai ter uma proteção embaixo do ralo e vai ter aquela proteção em cima. Fez isso, vem para a segunda opção. Para a segunda opção não, para a segunda parte, teste de estanqueidade. Existem duas maneiras de fazer o teste. A mais comum é usando água. A gente enche a superfície ali e deixa ali cheia pela norma por 72 horas. Quando é piscina, eu recomendo que pelo menos 7 dias, porque é um local que vai ter um acesso muito mais difícil para você acessar se tiver um problema. E a outra solução é usar o Holiday Detector. Ele lembra muito um rodo de casa, sabe? É um equipamento eletrônico que você passa por cima e ele detecta onde sua manta pode ter furado, pode ter rasgado, e você faz o reparo naquele ponto. Qual a vantagem dele? Você faz isso aí em um único dia. E você ganha tempo no processo. Em vez de uma piscina, por exemplo, que você deixa por 7 dias em teste de estanqueidade, no mesmo dia você faz o teste e já pode mandar o pessoal seguir para a próxima fase. Qual é a próxima fase ali da impermeabilização? Antes da proteção mecânica, a gente faz ali uma proteção ali com um filme específico. Muita gente usa a lona, até pode se usar, mas numa gramatura ali muito fina. Que aquilo ali é para quando você fizer sua proteção mecânica em cima e você futuramente precisar mexer ali naquela superfície, você precisar quebrar, você não vai danificar a manta. Você vai Mas danificar... engenheiro Não, sou técnico. de edificações. Porque eu vou te falar, o homem sabe do assunto, viu? Menino, desculpa aí. É porque eu queria dar os parabéns a ele. Com a graduação, sabe do assunto. Tem que fazer essa proteção e depois a gente vem para a proteção mecânica, que é o acabamento final. E o pessoal pensa que proteção mecânica é contra piso. Proteção mecânica não é contra piso. A proteção mecânica é uma massa vassourada sobre a superfície da manta. Então, aquilo ali não é o contrapiso, não. Mas a gente faz o acabamento final. A gente deixa já o piso pronto para o cliente para fazer o que quiser ali. Aplicar um revestimento ou já deixar daquele jeito. Ele decide no final. A gente não faz a instalação do revestimento. A gente faz até esse ponto. Mas é esse o processo correto. Pós-graduação. O homem é bom, o homem é bom. Parabéns, porque ele, inclusive, ele cita algumas coisas da norma. Eu tenho muito conhecimento de impermeabilização, porque também trabalho com isso. E eu estava aqui aprendendo com o homem. O homem é bom, viu? Parabéns. Tá ensinando o mestre, pô. Parabéns, gostei. Gostei da explicação perfeita. Não tem nem o que acrescentar. Jefferson, pra gente... E só você também faz manta, impermeabilização com manta. Que aí depende da dificilmente a gente faz. Não, dificilmente, porque como a gente está atendendo mais telhado, né? Aí, querendo ou não, a gente faz. E a vantagem também de utilizar o sistema que a gente utiliza do que a manta no telhado. Já vi muitos telhados com manta. A gente recentemente fez também. Mas aí calha e algeróis, tu também não aplica manta. Não. Quando é telhado, tu aplica o teu sistema. Manta asfáltica te dá uma garantia de 5 anos. A manta, a gente sabe que ela dura muito mais tempo que isso. Eu já fui fazer um serviço que eu removi uma manta que já estava lá há 17 anos. Aluminizada, viu? Uhum. Que é uma manta que a gente sabe que fica exposta ali, ó. Com uma proteção muito pequena, que a proteção do alumínio é muito fina. Quase 17 anos. Caramba. O proprietário lá do imóvel, foi até condomínio, o síndico, ele disse que fazia uns 2, 3 anos já que ele estava tendo problema. Então vamos ver aí, vamos botar aí que a manta durou pelo menos 15 anos lá. Uhum. É uma vida útil muito bacana. Boa. Pois é. Qual a diferença quando a gente fala de telhado, da manta para o sistema de impermeabilização, da blindagem que a gente faz? Peso. A manta ali tem um peso muito superior ao sistema que a gente utiliza. Se a manta for de 3 milímetros, vai ter em média 45 quilos em 9 metros quadrados. A manta só tem útil 9 metros, né? 10 centímetros a gente usa de sobreposição, aí vai ter cerca de 45 quilos em uma superfície com 9 metros. Enquanto que a gente utiliza não vai ter nem 7 quilos na mesma proporção. Diferença então, a gente não precisa nem fazer nenhum tipo de reforço na estrutura para isso. Show de bola. Além de repelir os raios solares, se você fizer na cor branca. Olha aí.
Tem esse benefício. Então também dá um isolamento térmico, né? Dá um isolamento térmico. Ah, Chega a 32%. É alta Ah, que tecnologia. massa. Alta tecnologia. Pra que telha isotérmica se o cara tem uma blindagem? Não é Né? se resolve o seu problema. Não, rapaz, tá resolvido. Jefferson, pra gente finalizar, chegando no último bloco, a gente já tá estourando o tempo ali, mas acho que Edu não reclamou ainda. Vamos seguir, que tem muita coisa para falar ainda. Processo de aplicação e manutenção. Como é que funciona o processo de aplicação? Você chegou agora com sua equipe para aplicar a blindagem na minha telha de fibrocimento lá na minha fábrica. Como funciona o processo de aplicação? A gente chega, o pessoal vai se aprontar, dependendo do telhado ali, colocar os equipamentos necessários. A gente sobe no telhado, vai observar. Precisa escovar, precisa lavar. Vamos supor que o seu telhado esteja com lodo. Vamos botar uma situação um pouco mais... Tu vai tirar a sujeira para poder colar o produto. A gente limpa todo o telhado. Depois que a gente limpa, a gente varre esse telhado todo. Vamos falar de telha de fibrocimento, né? Uhum. Aí vai começar o processo. A gente coloca o estruturante e já vem aplicando por cima. Por que não aplicar primeiro e depois colocar o estruturante? Porque como o estruturante é muito fininho, o impermeabilizante passa e adere na própria telha. Ele chama o estruturante para a telha. Fica bem coladinho. No entanto que a primeira demão, quando a gente vai dissolver o impermeabilizante, a gente coloca até um pouquinho mais de água. Nas próximas a gente nem água coloca, que o nosso produto é a base d'água. Esqueci até de comentar isso. A primeira demão a gente coloca até 20% de água. Tem alguns fabricantes que falam para colocar a primeira demão e depois colocar o estruturante. Mas vocês já viram que é melhor colocar a demão já em cima do estruturante. Muito melhor. Por quê? Quando a gente fazia, a gente já chegou a fazer, de aplicar o impermeabilizante e colar o estruturante. Quando o estruturante se mela ali, que cola, dá um trabalho ali enorme. Então, quando a gente pega o estruturante sequinho, que a gente molda ele primeiro e vem aplicando, é muito melhor. E tem um fabricante que dá aulas sobre isso. Eu não vou dizer qual é o fabricante, porque a gente tem um curso aí, se quiser, olha com a gente lá. Olha aí. Tá vendo? Mas ele dá algumas aulas sobre a aplicação. E em nenhuma, não, tem uma ressalva. Uma das telhas que ele recomenda que aplique primeiro na telha e a gente vai colando o estruturante. Nas demais, é pegar o estruturante, colocar em cima e depois vir aplicando o impermeabilizante. Por quê? Porque é muito mais prático. A gente vem fazendo todo esse processo e tem que ter, no mínimo, 2 pessoas para se executar. A gente nunca, em hipótese alguma, deixa uma única pessoa na obra. Até por segurança mesmo, né? A gente está trabalhando em telhado. Se tiver algum acidente, algo do tipo, tem alguém para socorrer ali naquele momento. Então, no mínimo, 2 pessoas executando. E a gente tem que ter 2 pessoas também por conta da incidência de vento. Tem que esticar o estruturante, colocar ele na superfície e vir aplicando. Mas tem que ter, no mínimo, 2 pessoas para isso. E a manutenção? Qual a manutenção para esse tipo de serviço? É praticamente zero. Se o seu telhado tiver com a inclinação correta, é zero. Se não tiver, você vai subir uma vez ou outra para tirar acúmulo de água e fazer limpeza de calha. A manutenção é limpeza de calha e tirar acúmulo de água se o seu telhado não tiver com a inclinação correta. Aí se tiver vegetação próxima, né, tirar folha e tal. Tendo vegetação, você tira aquele excesso de folha, você vai limpando aquilo ali. Se tiver muita vegetação, fazer com mais frequência. Se tiver menos, diminuir um pouco a frequência. Mas é basicamente isso. Não é nada muito trabalhoso. Ou seja, chamou o homem, ele resolveu, você vai ficar ali anos, tranquilo, e não tem nem manutenção praticamente para fazer. Cabeça, pode subir em cima, jogar a bola, pular, plantar bananeira. Se for uma laje, é o veneno, meu. A gente faz até também em superfícies que tem aplicação de cerâmica aplicada. A gente tem lá um vídeo no nosso Instagram. Cola na cerâmica? Na própria cerâmica. Caramba, bicho. Cola na cerâmica. Isso é o veneno mesmo. E ainda aceita tráfego de pessoas em si. Olha aí. A gente fez numa varanda de uma residência em Olinda. Tá lá. A gente nunca escutou uma reclamação do cliente. Que tá lá, massa, perfeitamente. E a gente faz um processo parecido com a manta asfáltica. Só que a gente não faz rebaixo porque nos ralos, porque o que a gente coloca é tão fino que não muda, não descaracteriza nada na inclinação do piso. A gente, quando tem ralo, a gente faz primeiro aquele quadradinho, desce ali, a gente chama até de margarida. Aquele processo ali, aqueles cortes que a gente faz para entrar na tubulação. Entrou ali, depois vem com a outra manta por cima, aplicando ali o processo todo normalmente. Massa, velho. Massa. Eu acho que até agora eu já tô formado. Só falta meu diploma. Especialista em certificado. Emite certificado, manda pra gente. E agora, acho que falar dos benefícios da blindagem, embora tudo que a gente falou já listou, mas agora para que fique claro, para quem está aqui escutando a gente, agora é a hora de você botar a lista de benefícios da blindagem. Como tudo, existem benefícios e malefícios.
qual o malefício, para ficar bem óbvio? É uma espessura relativamente pequena. Então, não pode furar essa impermeabilização de maneira alguma. E você tem que, um exemplo, locais onde tem incidência de casas mais altas ao redor, de cair alguma coisa do vizinho em cima, algo tipo, nem que seja algo tão pesado, mas furou a impermeabilização ali, você já sabe que ficou propício a ter algum tipo de problema. Mas é basicamente esse o malefício. Não é nem malefício, é um critério ali que qualquer impermeabilização precisa. Cuidado a mais. É isso que eu ia falar, mas não precisa, qualquer sistema de impermeabilização ele não pode ser furado. Exato, então porque tem sistemas mais resistentes, como quando a gente usa mesmo a monta asfáltica PP com proteção mecânica. Aí... Pode cair uma marreta em cima que a gente sabe que não vai danificar o sistema. Um gato normal andando não consegue com uma garra afiada, não chega a cortar, não. Não chega a cortar. Por quê? Porque a gente cria uma certa espessura ali, cria uma camada. Dificilmente ele vai conseguir chegar até o bidim que está dentro ali da Então ela é mais frágil do que, por exemplo, uma manta ou outro sistema. Mas não é tão frágil assim. Né? Ela é frágil se a gente pegar ela aqui, como esse suporte aqui. Ó. Se eu pegar ele aqui e balançar assim, ela é mais frágil. Ela aplicada, ela tem a sua resistência ali. Porque ela está apoiada sobre a superfície. A gente não consegue fazer, como muitos aplicadores fazem com manta asfáltica, que chamam de manta flutuante, que eu nem aceito isso. É pegar a manta, colar na própria manta e não aderir ela à superfície. Eu nunca fiz isso, não recomendo e não faço. A manta, ela tem que estar aplicada à superfície ali para ter a vida útil dela garantida. Então, mesma coisa no nosso sistema. Quando ela está aplicada à superfície, você tem uma vida útil muito maior do que um sistema muito frágil flutuando. Entendi. Querendo ou não, ali até a própria incidência de vento pode ser que danifique aquele sistema. Antes de já que você falou das possíveis desvantagens, ele é inflamável? Não. Que a gente não falou em todo o processo, em todo o caminho, né? Então é importante deixar claro. Você pode acender um fósforo assim na hora que o bidim, ele chega a ser inflamável porque é um material... mas ele vai estar ali imerso no produto. Ele está imerso ali, não vai ter incidência alguma. Mas qual o benefício? Eu acho que o benefício principal é você não precisar sair de dentro de casa. Mesmo que a gente precise desmontar o teu telhado, você não precisa sair de casa, porque a gente vai fazendo parcialmente. Tiramos um trecho, fazemos outro. Tiramos um trecho, fazendo outro. E aquela coisa, você tem um forro dentro de casa. Muita gente faz como para colocar o forro? Usa a estrutura do telhado. Sim. Para poder, principalmente plaquinhas de gesso. Até PVC, tudo. O pessoal usa a estrutura do telhado. Dificilmente você vai ver uma casa com a estrutura auxiliar para isso. E uma das vantagens é essa. A gente não vai precisar tirar a estrutura do teu imóvel. A não ser que precise melhorar a inclinação. Mas, mesmo que a inclinação não esteja boa, a gente blindando, a água vai ficar acumulada no ponto que ficava, mas não vai mais minar para dentro do imóvel. Então, essa é a vantagem de você não precisar mudar a inclinação. Você falou da inclinação, surgiu uma dúvida, eu acho que é interessante. Beleza, vamos supor que o cara está com uma telha que precisa de inclinação de 27%, mas ele só colocou 10%. Um exemplo, chutado. Depois que você blinda esse telhado, a inclinação pode ser menor? Ele facilita o escoamento? Não. A blindagem facilita? Não. Assim, a blindagem vai deixar a superfície mais lisa, mais uniforme. Querendo ou não, a água vai correr facilita, né? Tem uma certa facilidade. A inclinação não muda nada, não muda absolutamente nada. O que vai mudar é como se eu botei uma capa em cima do telhado e o telhado não vai deixar a água descer mais. Se a água acumulava, vai continuar acumulando. A diferença é que você não vai ter mais infiltração. Tá, mas a pergunta dele foi: se eu tiver com a inclinação errada, você pode aplicar e vai resolver o problema de infiltração. Exatamente então, isso. Se o cara estiver pensando, vou ter que derrubar agora meu telhado, não. Liga primeiro para Vou ter que aumentar a parede lateral, vou ter que mudar madeiramento. Enfim, muito difícil você conseguir fazer um serviço desse e o cliente ficar dentro do imóvel. Não tem condições de você desmontar todo um telhado, mudar a inclinação, pegar a madeira que está aqui, subir mais um pouco e o cliente dentro do imóvel não tem condições. Não tem como. Então, a blindagem veio para suprir essa necessidade de você não precisar sair dentro de casa. Você não vai precisar ir para casa de parente, você não vai precisar pagar um aluguel extra. O serviço custou R$8.000, é muito caro. Mas, caro o quê? Tu vai economizar em tempo e tu vai ter uma vida útil bacana no teu telhado. Então, anos sem se preocupar com a infiltração. Tu vai ter a melhora ali térmica do ambiente. Eu tenho muita reclamação, pessoal. Isso melhora porque minha telha esquenta muito, principalmente telha de fibrocimento, em casas que não tem uma altura muito bacana, nem ventilação. Eu fui numa casa que eu não passei 10 minutos dentro. Eu tava todo suado. Todo suado. Eu disse, bicho, não sei como vocês aguentam morar aqui. Claro que a pessoa se acostuma ao ambiente. Eu disse, bicho, derruba essa parede aqui, bota uma janela, bota outra ali. Porque mesmo a gente fazendo uma blindagem aqui, ela não vai resolver o problema de vocês.
ela vai diminuir. Vocês podem até sentir, vocês que moram aqui, eu não vou sentir a diferença porque eu não moro lá. Eu não vou estar lá constantemente para sentir aquela sensação térmica diferente. Mas quem mora vai sentir. Mas mesmo assim não resolve esse tipo de problema. Vai diminuir a incidência, mas claro, você precisa de soluções melhores, como a manta térmica, por exemplo. A manta térmica retrai até 95% dos raios solares. Aí sim, você vai ter uma solução mais bacana. Mas a blindagem de telhado, o requisito principal dela é repelir que a água entre no teu imóvel. Aí você ganha de bônus a retração dos raios solares ali em até 32%. Show de bola. Show. Completíssimo. E o tempo da gente foi embora faz tempo. Estouramos. A gente já tá entrando no podcast da semana que vem. E aí, mais alguma dúvida? Não. Eu acho que é de dúvida, bicho. É pra gostar de perguntar. Mas é porque eu trabalho na área também, né? Então não era assim na faculdade, não, né? Era. Não deixava nem o professor da aula, mas isso. Sempre fui assim, bicho. Bicho, pra perguntar. Uma coisa que eu demorei para aprender, eu nunca usei depois, vocês conhecem, todo mundo aqui conhece, com certeza, é a fórmula de Bhaskara. Eu nunca usei essa danada. E eu para aprender a como é. Eu não entendi na sala. Tem muita coisa que a gente aprendeu. Aí o pessoal, peraí, só disse, tu entendeu? Um colega na sala. Peraí, continua, professor. 10 vezes explicar isso, eu disse, eu não entendi, não, vai. Não entendi. Não me entrava na cabeça aquela fórmula, não. Até hoje eu não usei. Acontece. Aprendi, mas não usei. Olha, chegamos no momento mais esperado do episódio. O roteiro. Quadro 10-10. Eu não sei se você já sabe, mas no quadro 10-10 são 10 perguntas. Você tem 10 segundos para responder. Tem nem tempo de pensar, bicho. O que veio na cabeça o cara tem que soltar, porque se passar os 10 segundos, perdeu. Posso começar? Sim, e de antemão eu já lhe peço para não ficar com raiva de mim, porque tem umas perguntas um pouco... Vamos embora. Mas faz parte, acontece. Vamos lá. Primeira pergunta. O que você responde quando o cliente pede só para tapar o vazamento? Tapa só aquele buraquinho. Chame outro, né? Chama outro. Curto e grosso. Tem que ser assim mesmo. Simples, é exatamente isso mesmo. Pode chamar outro. Porque tem cliente que diz, o meu telhado todinho, mas só vaza aqui. Só tem aquele furinho ali, eu quero só tapar quando o telhado, por exemplo, aquele telhado de 2 águas, o cliente, tá vazando aqui e aqui, as 2 águas do telhado. Não tem como. Eu tenho que fazer a água do telhado toda. Eu tenho que fazer ou a frente toda ou a parte de trás toda para poder resolver. Então, não consigo mais. A gente já fez paliativo, já tive muita dor de cabeça. Chama outro. Não faz mais. Chama outro. Buraquinho, chama outro. Com aquele outro ali. Bom demais. Ó, qual foi o pior momento onde você pensou em desistir do seu trabalho? Nunca pensei em desistir. É porque a gente já está num tempo bem curto. Mas, para a resposta ser bem óbvia, nunca pensei em desistir. Vou dizer a vocês por quê. Tá vendo o tamanho desse estúdio aqui? O pessoal não vê o tamanho do estúdio, mas é um tamanho relativamente bacana. Não é um espaço pequeno. É um espaço relativamente grande. Então, eu morei num espaço desse tamanho. Com 3 irmãos, meu pai e minha mãe. E era a casa de pau a pique. Para quem não sabe o que é pau a pique, é casa de barro. Até os meus 14 anos de idade. Bicho, eu vivi numa situação na vida que hoje não tem opção de desistir, não. Desistir lá na casa de São Judas. É fazer ou fazer. Nunca pensei em desistir. Nunca pensei em mudar de ramo. Tem momentos que a gente fica mais cabisbaixo, principalmente com clientes que tratam a gente como se a gente fosse uma mera mercadoria, porque tá pagando por aquilo, acha que pode fazer tudo. Mas de onde eu vim, para onde eu tô, não tô ainda onde eu quero chegar. Mas hoje eu moro numa casa muito bacana, eu tenho um carro legal, eu tenho uma vida relativamente bacana, não sou um cara rico, ainda. Dinheiro, mas de saúde tenho bastante. É rico ainda não. Falta pouco. O propósito, muita gente chega, playboyzinho, quer cobrar isso e aquilo, já escutei muito nas redes sociais. Mas a gente que não sabe a sua história. Quem não viu os bastidores, acha que o palco é lindo. Mas até esses grandes cantores que estão aí, grandes artistas, eles passaram pelo processo. Eu passei pelo processo, eu já fui pintor de obras, já vendi lanche na rua, eu já carreguei frete com os carros de mão em frente do supermercado. Hoje eu dou muito valor, só para vocês terem ideia, para ficar bem óbvio aqui, o ajudante da gente, que é o cara que tem menos experiência, menos expertise, ganha praticamente R$2.000 com a gente, bicho. Eu valorizo a mão de obra que a gente tem. Valorizo muito a mão de obra que a gente tem. Se a gente pudesse fazer mais, claro que faria bem mais por eles. Mas eu ajudo aqui os meninos que trabalham com a gente de uma forma fora do normal. Porque eu já tive em situações que eu sei que nem todo mundo olha pra tu, bicho. Não tá nem aí. Tu chegou, fez o teu serviço, largou, tchau. Mas não, eu tenho os meninos como amigo, tenho eles próximos. No entanto que alguns frequentam a minha casa, outros a gente sai, toma uma cerveja. Já tomei uma cerveja com todos. Tem um que não bebe, que é evangélico, mas tá sempre com a gente ali. Mas eu já vivi uma situação ali que eu não desejo para ninguém. Então, hoje trabalho com infiltração, acho que foi
coisas do passado, que molhava mais dentro de casa do que do lado de fora. Eu lembro de uma vez, eu com uns 13 anos de idade, subindo em cima da casa com uma lona para cobrir por conta de muita água dentro de casa. Um espaço minúsculo, um banheiro externo bem distante da casa. Tive uma situação de aperto para hoje eu escutar uma graça, por isso que eu sou muito curto e grosso. Vem gente aí com um poder aquisitivo muito melhor, gente que vive relativamente bem comparado ao que eu já vivi, só tá uma graça para mim dizer que quer enricar nas costas. Bicho, te dana, velho. Vai ver nas minhas redes sociais, eu comentei, teve um comentário recentemente, quer ficar rico cobrando 4 mil, 5 mil, 6 mil para fazer um serviço que faz em um dia. Eu sou muito óbvio, tu não tem dinheiro para fazer, tu não faz. Eu acho que a Ferrari, a Mercedes, essas grandes marcas, ele está preocupado com quem não pode pagar pelo carro deles. Bicho, ele não vai mudar o preço do carro porque tu não pode comprar, não. A Heineken vende ali aquela cerveja caríssima comparado a outras, mas não baixa o preço dela porque fulano não consegue comprar, não. É aquele preço e é aquele preço. Quando você sabe que o seu produto resolve o problema e você está decidido que aquilo ali é o que você vai fazer, pouco importa quem vem no meio do caminho. No entanto, que a gente é lotado de análise. A gente só tem agenda para análise agora em agosto. Para eu ir lá analisar. A gente só tem agenda em agosto. E a gente está em junho ainda, no final de junho. Mais de um mês de análise já fechada. Caramba. Então, eu vou me importar com 2, 3, 4, 5 haters sempre vão aparecer. E é como eu costumo dizer, árvore que não dá fruto, ela nunca vai ser apedrejada. Então, se você está dando fruto ali, significa que vai vir os comentários, a maioria, 95% são comentários positivos, pessoal elogiando, mas sempre vai ter o lado negativo. Não existe foi nada 10 minutos. As próximas, se pudesse ser 10 segundos. Mas foi muito boa a resposta, mas as próximas, se pudesse ser 10 segundos. 10 perguntas, 10 segundos, ele entendeu 10 minutos. 10 minutos. 10 segundos, tá? Vamos lá. Terceira. Se ele for passar 10 minutos para responder cada um, a gente sai daqui hoje. Mas foi boa a sua história. Foi parabéns boa, aí parabéns. pela superação. A gente devia ter falado isso antes. No contexto, pô, mas valeu. Ficou gravado. O que mais te deixa feliz nesse trabalho? A satisfação do cliente. Show. Nada contra a satisfação do cliente. Não é nem a remuneração. É a satisfação mesmo. Massa. E o que mais te deixa triste nesse trabalho? A insatisfação. E tem? Tem. Rapaz. Já teve lugares que a gente teve problema, a gente tem uma equipe para resolver a garantia. O problema a insatisfação o cliente quer que a gente vá na hora que ele quer. Aí começa a encher as redes sociais da gente. As redes sociais não, o nosso canal de atendimento, que é o WhatsApp, de mensagem. Como se a gente não desse assistência. Mas a assistência que a gente dá, nenhuma empresa dá tanta assistência quanto a gente. Não estou menosprezando as outras. Mas o cliente fala comigo 6 horas da manhã, eu respondo. Me liga 10 da noite, aí eu atendo. Isso não é todo mundo que faz isso, não. Isso é verdade. Isso é verdade. Se eu atender ligação de cliente lá em casa, eu levo uma tijolada, bicho. A mulher já fica com o tijolo pronto, assim, ó. Entendeu? Tijolo ou bloco, pô? O bloco é muito grande, porque o bloco é leve. O bloco é leve. É um tijolo que dói. Ó, o que mais você odeia no trabalho de criação de conteúdo? Falando especificamente do seu marketing nas redes sociais. Porque você é influencer, né? A parte de criação de conteúdo, eu acho que não tem muito o que odiar. Existem as partes mais chatas, que eu acho que a parte mais chata é a edição daquilo ali. É editar aquilo que está sendo postado. Quando você faz ao vivo, é bem natural. Quando você tem que parar para editar, porque eu mesmo faço isso, eu não tenho uma pessoa para isso. Aí vai requerer mais atenção. Eu acho isso uma parte bem chata. Entendi. E o que mais você gosta no trabalho de criação de conteúdo? Rapaz, eu gosto da minha espontaneidade de ser quem eu sou. Criação de conteúdo, eu acho que você não pode ter uma máscara. Ser natural, se você não for muito natural, ser quem você é, você não perdura nas redes sociais. Massa. Vamos entrar nas perguntas boas agora. Alguma cliente já quis pegar? Já. A primeira pessoa que responde isso, velho. Tu é casado? Sou. Vai levar uma pizza. Não sabe, eu conto e a gente ri junto. E não foi só uma, não. Várias. E eu tenho testemunha, viu? Olha pra aí, bicho. Impressionante. Agora essa é melhor ainda. Qual cliente você já quis pegar? Pegar, não. Mas já achei clientes bem atraentes. Pegar mesmo. Isso aí é nome da esposa dele, tá vendo? Sendo muito sincero, não, mas tem clientes que são muito atraentes. E tem clientes que são muito ousadas também. Aí vamos pra próxima. Acontece, é melhor, não vamos entrar em detalhes, porque tá gravado e a sua esposa com certeza. Ela vai ver, ela já me perguntou o nome. Agora uma pergunta séria, vamos parar de brincar. Chega de brincadeira. O cliente te contratou para você fazer o telhado dele, certo? Mas ele quer que você vá buscar a estrutura metálica no fornecedor. Ele não quer pegar essa estrutura metálica. Para você não perder o serviço, você arruma um picape e você leva o ferro na traseira,
Normalmente eu peço para ele. Peço para ele buscar. Boa pergunta. Ele não vai buscar. É isso aí. Um certo cliente diz que você não confia na sua tinta. O cliente não confia na sua tinta. E quer passar ela no seu braço para comprovar que o produto não é agressivo à pele. Neste caso, você deixa o cliente pintar em você? Não. O profissional sou eu. Eu tenho que mostrar ele como funciona. Acho que é bom de resposta rápida. Jefferson, irmão, prazer aí. Obrigado por ter participado conosco. Foi ótimo. Foi muito bacana. Muito bom o podcast de hoje. Parabéns pela especialidade e por ser um profissional realmente alto nível. Embasado. Você deu uma aula de impermeabilização, de comprometimento, de blindagem, negócio, de posicionamento de negócio. Posicionamento de tudo. E de história de vida ainda no finalzinho. Quando você lançar a sua pós-graduação em gestão, negócio, tal, comercial, chama a gente, que a gente vai entrar nessa turma aí. A gente dá consultorias também. Olha. Bom, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Espero que você tenha gostado. Então, curta, se inscreve, compartilha. Compartilha para aquele vizinho, aquele amigo que diz assim: não, pô, chama o Zezinho da esquina. Ele resolve. Não, chama um profissional. Então, foi um prazer receber o Jefferson da Vromac. Tenta falar aí. Vromac. Aí, tem que ser Vromac. Tem que falar rápido. Tem que falar rápido. Se o cara falar devagar, não sai bonito, não. Tem que ser Vromac. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Valeu. Nos vemos no próximo episódio. Se você quiser, contato do Jefferson aqui embaixo. Entre em contato com ele, faz o seu orçamento, que a Vromac vai lá resolver o seu problema de infiltração. Por enquanto, só em Pernambuco, né? A gente atende aqui pertinho ainda, ao redor. João Pessoa. Acho que é só João Pessoa mesmo. Depende da proposta. Depende da proposta. No momento, se quiser pagar análise, no momento não vale a pena. Foi para lá que a gente cobrou um valor mais agressivo para análise. Bom, valeu. Até a próxima, pessoal. Até mais.